A hora da verdade, alimento para o espírito, com o servo de Deus, Rodrigues. Hoje vamos abordar aí um tema, né? Tema que todo mundo conhece, a maioria, né? Falado até no mundo todo. E interessante que esse tema que será abordado foi essa peça de William Shakespeare, escrita entre 1599 e 1601. E pegou, hein? É uma história antemporal. Todo ser humano observando o ator, né? Que mostra um crânio, olhando para o crânio para dizer que todo homem é meramente mortal. Ser ou não ser, eis o cristão. A frase ser ou não ser, eis a questão, né? Vem da peça A Tragédia de Hamlet, Príncipe da Dinamarca, de William Shakespeare. Encontra-se no ato 3, cena 1, e é frequentemente usada, ainda, como um fundo filosófico profundo. Sem dúvida alguma, é uma das mais famosas frases da literatura mundial. O verso citado pelo personagem principal, Hamlet. Como filhos de Deus, né, a noiva do Cordeiro, pela adoção do sangue de Jesus, o Cristo, devemos usar o nosso entendimento e entender que em uma peça, a peça A Tragédia de Hamlet, Príncipe da Dinamarca, de William Shakespeare, que eu já falei que foi escrita entre 1599 a 1601, vamos trazer para o espiritual, né? E não mais ali para o filosófico. Trazendo para o espiritual, aí fica ser ou não ser, eis o cristão. Então, diretamente para o cristão que usa a fé de sabedoria, aquela que vem do alto, né? Entendimento, consciência pura para com Deus, entende-se que Jesus não nos deu a imortalidade. Não nos deu a imortalidade. E sim a eternidade. Ser ou não ser, eis o cristão, nos dá o livre-arbítrio de ser ou não ser em obediência a Deus. Na Santa Palavra de Deus, na carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 1, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Essa é a fé consciente da sabedoria que vem do alto. Então, o resumo da fé é certeza, né? Certeza quer dizer evidência, indubitabilidade, infalibilidade, veracidade,
está no dicionário. Convicta, está no dicionário, que é firme, decidido, determinado, tenaz, valente, firme, inabalável, perseverante, decidido, resoluta, corajosa, ousada, que está convicta de algo, segura, confiante, otimista, fiada, convencida, positiva e animada. Então a fé é certeza convicta. Essa é a fé de consciência, de entendimento. Ela não é vacilante. Então, no nascimento espiritual de um ser mortal, quando confessa Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, existem aí dois tipos de nascido, conforme o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. Mas a todos quanto o receberam, todos os mortais, né? Eu já falei que Jesus, ele não nos prometeu a imortalidade, mas a eternidade. Mas a todos quantos os mortais que o receberam como único e suficiente Salvador, deu-lhes o poder. Quer dizer, o poder é nosso, de serem feitos filhos de Deus, ao saber, aos que creem em seu nome. O versículo 13 diz assim: os quais não nasceram do sangue, sangue é sentimento, nem da vontade da carne, ou seja, emotivo, nem da vontade do homem, pregação psicológica, né? Mas de Deus. Então, os que nasceram em Cristo por sentimento e emoção, nasceram, é filho de Deus, nasceram de 6 meses. E você vê uma criança que nasce de 6 meses, ela vai para a incubadora e fica ali até formar os 9 meses. Interessante que 6, né, é o número do homem. E 9 aí é um renascimento espiritual. Então, nasceram em Cristo por sentimento e emoção, mas nasceram de 6 meses. Serão na luta, tribulação, terão que passar até compreender e entender que Jesus quer que se use a fé de sabedoria, a fé convicta, a fé de certeza. Então, alguém que nasceu de 6 meses pode se formar em 9 meses em 1 mês, em 1 dia, em 2 dias, em 1 ano. É só entender. Entender a cruz do Calvário, entender o preço que foi comprado. Nasceram em Cristo por convicção e certeza. É aquela fé que já nasce com 9 meses, né? Entendendo que Jesus morreu, eu morri com ele. Jesus foi sepultado, eu fui sepultado com ele no batismo. Jesus ressurgiu, ressuscitou, eu ressuscitei com ele. Ele subiu ao céu e nos colocou assentados em lugares celestiais. Então eu entendi que eu sou de cima e não de baixo. Mateus 25, capítulo 25, versículo 1. Então, aí nós vamos entrar agora sobre a volta do Senhor Jesus. Então o reino dos céus, olha só, o próprio Jesus falou, será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 10 virgens nasceram em Cristo, algumas por sentimento e emoção, tem que se formar o caráter cristão ainda, e outras nasceram em Cristo por convicção de fé, certeza. Versículo 2, 5 dentre elas eram nécias, né?
A palavra nécia no dicionário é muito pesada, né? É só olhar. E 5 prudentes. Mas as 10 eram e é, né? A noiva de Jesus Cristo. E é. Tanto as nécias como as prudentes têm hoje o poder de transformação, se usarem a fé convicta, com certeza, através do quê? Da palavra de Deus. Aí tem que ler, obedecer. Conforme o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder. Deu-lhes o poder. Quer dizer, não tem desculpa. Então, as noivas não têm desculpa. Elas têm o poder. Né? Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que crerem. Não acredita, crerem no seu nome. Pois o próprio Jesus, orando ao Pai, no Evangelho de João, capítulo 17, versículo 17, olha aqui. Deu-nos o poder, aí é com a gente. Lê. Santifica-os na verdade. Olha que coisa linda. A tua palavra é a verdade. Então, as 10 virgens têm o poder de ler a palavra, porque é a palavra que santifica. Né? Aí, quando você lê a palavra e obedece a palavra, você pode nascer, já se formar aos 9 meses, rapidinho. Não ficar na incubadora da sofrimento, da dúvida, de incerteza. Né? Você passa pelo deserto, passa por luta. Se tiver de 6 meses, é complicado. Mas se tiver a fé convicta de que o Senhor está conosco em todos os momentos da nossa vida, você estará aí já de 9 meses. As 10 virgens, né, elas têm poder de transformação. Agora, livre-arbítrio de ser ou não ser, eis o cristão. Aí que está o livre-arbítrio, né? O versículo 3. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Mateus capítulo 5, versículo 16. Assim, brilhe também a vossa luz, noiva do Cordeiro, diante dos homens, para que vejam as vossas o quê? Boas obras, e glorifique ao vosso Pai, que está no céu. Então, as 10 virgens, nécias e prudentes, têm o Pai que está no céu, Deus. Então, vamos ser mais prudentes nesses últimos dias da igreja na terra. Para as noivas brilharem, tem que fazer o quê? Tem que manter o azeite. O que é azeite? É a comunhão com o Espírito Santo. O Espírito Santo é tão sensível, ele não quer muito, ele só quer que seja respeitado. Quando a noiva de Cristo der ouvido ao Espírito Santo, quem tem ouvido ouça o que o Espírito diz à noiva, à igreja, e obedecer, o que acontece? Acontece que o Espírito Santo, ele nos ajuda, ele nos levanta, ele só quer respeito, obediência. Muitos cristãos, perto da volta do noivo, né, a noiva, no presente século, falando do século agora, se tornam nécios. Essa palavra pertence a 2 classes de palavras no dicionário. Né?
Trata-se de alguém ignorante, inepto. Pode também ser alguém que não é sensato ou prudente, que é irresponsável. Olha aí, a virgem nécia. Não tem responsabilidade com Deus, com a obra, não. Enquanto não tiver responsabilidade com você mesmo e com o Espírito Santo que está dentro de você, não adianta ser responsável fora. A responsabilidade está dentro da consciência, entendimento, fé convicta, né? De saber que eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho que obedecer a palavra de Deus para que eu vou para onde a Bíblia diz que eu vou. Que não é imortalidade, é eternidade com Cristo. Verso 4, noiva do Cordeiro. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, né, o brilho, o testemunho, levaram azeite nas vasilhas. O cristão de bom ânimo, de bom testemunho, que mantém dia a dia, a comunhão com o Espírito Santo, é dia a dia. E o que é comunhão com o Espírito Santo? Primeiro, humildade. Segundo, arrependimento. Terceiro, saber perdoar. Quarto, sabe que tem, as 10 virgens têm, Deus deu o ministério da reconciliação. Então não tem desculpa. Não tem desculpa. Então, quem nasceu de 6 meses por sentimento e emoção e batizou tudo, pode chegar a 9 sim. Pela santificação da palavra de Deus. E toma cuidado, que quem já nasceu de 9 não voltar a ter 6 anos de idade, que é complicado, né? Ser ou não ser, eis o cristão. No versículo 5, e tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Todas. As prudentes e as nécias no presente século adormecem. Nós, muitas vezes, adormecemos em pensamentos, em obra, né? Ouvimos muita baboseira de notícia e a mente fica perturbada. Mas as prudentes usam o capacete da salvação, né? Que é o pensar nas coisas que são de cima, e a espada do Espírito Santo, que é a palavra de Deus, que santifica. É ler Bíblia, é obedecer a palavra. Porém, com uma diferença, as com azeite, outras sem azeite. O sono da indiferença, as duas têm. Mas as prudentes têm azeite na vasilha. O que é isso? É a consciência de quando erra, se arrepende e não faz mais. É a consciência que Jesus Cristo, Filho de Deus, está para voltar, o noivo. Versículo 6, mas à meia-noite ouviu-se um grito, eis o noivo, sai ao seu encontro. Mas se ouve o alerta para a noiva hoje em dia, não se ouve, né? Tá difícil, não se ouve um alerta para a noiva, né? Aquela
pregação da Santa Palavra que realmente levanta, novamente a noiva acorda, é um renovo espiritual, né? Não está tendo hoje em dia, como tem que ter. Levar os cristãos, a noiva do Cordeiro, a consciência que a vinda do noivo está às portas. Eis o noivo, preparem-se para o encontro. Porém, a Santa Palavra alerta as noivas de Cristo em Efésios capítulo 5, versículo 14. Isso é atual, hein? Por isso que fala que a palavra de Deus é ontem, hoje e sempre. E é viva, né? Pelo que diz: desperta, ó noiva, tu que dormes. Levanta de entre os mortos e Cristo te iluminará. Ele é a luz para a consciência. Vão parar de andar no meio de letras, porque a letra mata, mas a palavra de Deus, ela vivifica. A palavra de Deus em obediência, você levanta dentre os mortos, que é letra, e Cristo te iluminará. Alertando, versículo 15 de Efésios capítulo 5. Olha só, é atual, hein? Portanto, vede prudentemente como andais. Isso aqui é para a noiva do Cordeiro, tanto as nécias como as prudentes. Portanto, vede prudentemente como andais. Não como nécios, e sim como sábios. É a sabedoria que vem do alto. Não se usa emoção e nem sentimentalismo, né? Que é do coração, da alma. E enganoso é o coração, né? Lá em Jeremias está escrito, e perverso. Quem o conhecerá? Aí Deus diz, eu, o Senhor, sondo os pensamentos, esquadrinhos do coração, para dar a cada noiva, a cada um, segundo os seus caminhos e suas ações. É com nós. Nós somos a noiva do Cordeiro, então vamos despertar, vamos andar com prudência, porque o noivo está chegando. O noivo a qualquer momento, ele vai vir. Versículo 16, olha só isso aqui, é para o dia de hoje, hein? Remindo o tempo. Aí você olha no dicionário e vê o que é remindo. Dá uma olhada aí, né? Porque os dias são bons? Não, os dias são maus. Tá aqui, aí. Os dias são maus. Por essa razão, não vos torneis insensatez. Mas procurai, olha o verbítrio aqui. Ser ou não ser, eis o cristão. Mas procurai compreender, entender, consciência, qual a vontade de Deus. É simples. Aí tropeça-se. Ora, tanto, Pai nosso, seja feita a tua vontade, ó Pai, assim na terra como no céu. E na hora de obedecer a palavra de Deus na terra, falar, ó Pai, resolve em cima, que aqui não está dando, não dá para obedecer. É virgem nécia, que não há prudência, né? Vamos fazer a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus? É uma palavrinha simples, obedecer. Ah, mas eu não sou perfeito. Ninguém está falando que é perfeito. Deus não quer ninguém perfeito. Ele quer que quem tropeça,
seja humilde, se arrependa, conserte e continue a jornada, já não mais fazendo as coisas que fazia. Porque a cada dia Deus nos dá uma nova página em branco. Olha que maravilha, é a vida, né? Então, comece a página escrevendo na página, no cabeçalho. Comece, humildade, opa, olha aí que maravilha. Arrependimento, que maravilha. Perdão, perdoar, que maravilha, né? E não busque ler a palavra, a página de ontem, porque senão você vai trazer coisa da página de ontem para a página do novo dia, não vai dar certo. Vamos escrever uma nova página a cada dia, Deus nos dá essa oportunidade. Então, humildade, arrependimento e perdão e obediência. Então, por esta razão não vos torneis insensato, mas procurai compreender com a vontade do Senhor. 18. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas o quê? Enchei-vos do Espírito Santo. Aí, coisa linda. Olha o renovo aqui. Olha o renovo. 19. Falando entre vós com salmos. Não se fala mais, é complicado hoje em dia. Vamos conversar, quando conversar, os salmos, salmo primeiro, bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se assenta na roda dos escarnecedores e nem se detém no caminho dos pecadores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite, tempo ruim, tempo bom. Tal homem será como árvore plantada junto a ribeiros de água, nossa raiz na palavra, água, que vai deixar o testemunho, a folha verde e o fruto no tempo próprio. Falando entre vós salmos, entoando e louvando de coração, entendimento ao Senhor com hinos de cânticos espirituais. 7. Então, se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. 8. As nécias disseram às prudentes, dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão apagando. O que é isso? São cristãos que pedem oração para quem tem azeite para resolver problema e não para mudar de vida. Então, dai-nos, né? Não muda de vida, só quer oração para resolver problema, mas não tem compromisso com Deus. É isso que quer dizer aqui. E as nécias disseram às prudentes, dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Quer dizer, pede oração para resolver problema, mas não tem compromisso com a palavra e com Deus. É isso que quer dizer o versículo 8. Mas as prudentes responderam, não, para que não nos falte. É quando a virgem prudente carrega nas costas, né, o problema dos outros e fica perdendo tempo orando por pessoas cristãos que não quer compromisso com a santa palavra de Deus. E aí, cuidado, daqui a pouco fica nervoso, briga, discute, lá foi o azeite da prudente, né? Então, não, para que não nos falte a nós e as vós outras, e diante aos que o vende e comprai. Aí vai procurar quem vende azeite, unção do Espírito Santo, jamais vai encontrar, né? E saindo elas para comprar, chegou o noivo. Olha, é a volta de Jesus. E as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, olha aí, as bodas do Cordeiro, e fechou-se a porta. 11. Mais tarde chegaram as virgens nécias, chamando, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Tarde demais, né? Por quê? Quer oração para resolver problema, mas não quer compromisso com a santa palavra e com Deus. Seca a comunhão, seca o azeite.
12. Mas ele respondeu: em verdade vos digo, olha só, pensou? Não vos conheço. 13. Vigiai, pois, para o dia de hoje, hein? Porque não sabeis o dia nem a hora que vem o noivo. Então, ser ou não ser, eis o cristão. Deus abençoe a todos, as 10 virgens, noiva do Cordeiro. Vamos então, enquanto o noivo não vem, vamos despertar, obedecendo a santa palavra de Deus. Aí você vai ver que o Espírito Santo te renova. Aí é benção. Deus abençoe a todos, em o nome do Senhor Jesus. Termina aqui mais uma hora da verdade, alimento para o Espírito, com o servo de Deus, Rodrigues.